Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Segunda Cast. Hoje não poderia ser diferente, temos uma convidada hiper mega especial e nós vamos abordar um tema que também não poderia deixar de ser especial. O tema hoje é chamado para elas. E conosco está aqui a nossa amiga Marcine Apolinário. Ela vai bater um papo com a gente, contar um pouco da sua experiência de vida e eu quero deixar os microfones para que a Marcine se apresente, dê um cumprimento a todos vocês. Obrigada, Franklin. É um prazer estar aqui nessa noite, podendo compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações no decorrer dos anos, né? Nós já temos aí uma grande caminhada na fé, sobretudo aqui na Segunda Igreja Presbiteriana. Sou membro da igreja há mais de 30 anos e aqui meu caráter tem sido forjado, muitos ensinamentos, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E poder compartilhar isso com outras mulheres faz parte do chamado de Deus para a minha vida, que vem a calhar com o que nós vamos conversar nessa noite. Bom demais, seja bem-vindo ao nosso Segunda Cast. Obrigada. E o tema do nosso Segunda Cast hoje é um tema especial, voltado principalmente para você mulher, que é chamado para elas. E eu quero aqui no nosso primeiro bloco fazer a primeira pergunta. Para você, o que significa ter um chamado como mulher cristã? Então, Franklin, essa pergunta ela é muito interessante porque ela nos abre o leque exatamente para diferenciar o que é ser mulher e o que é ser mulher cristã, né? E aí eu gostaria de convidar todos os ouvintes para que nós pudéssemos refletir lá no início, lá em Gênesis, quando Deus criou a mulher. Deus criou a mulher com um propósito. E qual que era o propósito? Que a mulher ela fosse uma auxiliadora e ela fosse idônea, né? Então, como cristã, nós jamais podemos pensar na vida da mulher em qualquer área, em qualquer aspecto, sem levar em consideração esse propósito, esse porquê a mulher foi criada, né? E isso é muito interessante porque hoje nós temos mulheres em várias etapas, em várias fases da sua vida. Nós temos mulheres adolescentes, nós temos mulheres jovens, mulheres maduras, casadas, mulheres que já chegaram até a ser avó. E o que eu acho mais lindo na palavra de Deus é o que o Senhor tem nos chamado para servir em qualquer área da nossa vida. E o que vai fazer com que você encontre com esse propósito é exatamente o quê? Você buscar estar alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, não tem como você viver uma vida como mulher cristã sem estar buscando na fonte que é o Senhor Jesus. E aí, eu já gostaria de convidar todos para que a gente refletisse sobre a nossa vida. Se você deseja, almeja ter sucesso, ser bem-sucedida dentro do propósito como mulher, você precisa entender que você só conseguirá isso através de um relacionamento próximo e diário com o Senhor Jesus. Porque é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que vai nos ensinar, que vai nos mostrar aquilo que a palavra nos orienta para a vida da mulher. A Bíblia nada mais é do que o quê? Um manual de instruções. Né? Então, se você quer, vamos usar um exemplo aqui bem prático para que as pessoas possam entender. Nós vamos na rua e compramos, entra na internet e compra lá um aparelho eletrônico. Ele vai vir o quê? Com um manual, te explicando quais são os benefícios que aquele produto te dá e como você deve operar para que ele funcione na potência máxima e funcione bem. O manual da mulher, assim como do homem, é o quê? É a palavra de Deus. Então, se você quer ser bem-sucedido, se você quer cumprir o seu chamado, você precisa estar primeiramente buscando no Senhor Jesus, que é a fonte da vida, que vai nos orientar. A palavra do Senhor nos fala que Deus nos deu, através da nossa conversão de presente, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos instrui, que nos orienta. Então, quer ser bem-sucedido no seu chamado como cristã? Primeiro, comece buscando ao Senhor. É a base de tudo. Que bênção, que palavra maravilhosa, gente. Eu espero que vocês estejam aí atentos, não perca sua atenção aí com nada. Porque só essa introdução aí já foi assim para ganhar a noite, né? E tem mais.
É um dia especial e nós queremos que você não perca nada. E nós já vamos para a segunda pergunta aqui. Eu quero saber como foi que você se encontrou, descobriu o seu chamado, o seu propósito. Como é que foi essa experiência? Ai, que delícia poder compartilhar isso. Franklin, eu tive acesso ao Evangelho ainda no início da minha adolescência. No nosso bairro, abriu-se um ponto de pregação da igreja presbiteriana, né? E aí, logo eu comecei a frequentar o ponto de pregação e já vinha para a igreja. E ali a gente era ministrado nos cultos de meio de semana, na escola bíblica dominical, nos cultos de celebração, de louvor no domingo à noite. E sempre ouvi falar, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para a sua vida. E aí gera aquela confusão mental, porque você fica assim, meu Deus, eu fui chamado para quê? Né? E ao mesmo tempo, eu sou de uma família, eu vim de uma família que era uma família muito disfuncional, vamos colocar dessa maneira. Sim. Então, assim, eu fui criada pela minha mãe, que separou muito nova, e a minha mãe faleceu também muito nova. Então, eu fui criada na casa dos meus avós e a gente não tinha muita instrução sobre como proceder. E aí a igreja, ela assumiu esse papel na minha vida e na vida das minhas irmãs ainda na adolescência. Então a gente gostaria, anseiava em entender e conhecer qual era a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o nosso Deus, ele é muito coerente no que ele faz, no que ele projeta. E Deus, ele não tem pressa em nos moldar, em nos preparar. Ele tem um propósito. E aí, todas as coisas que vieram acontecendo na minha vida estavam me direcionando para o chamado. Mas eu, assim como muitos cristãos, muitas vezes nós temos dificuldades em ouvir a voz de Deus e ser prontos para obedecer. Sempre surge aquela dúvida, mas será que isso é para mim mesmo? Será que não é para minha irmã? Isso é para o pastor, né? Então a gente sempre tem aquela dúvida do que Deus quer fazer na sua vida. Mas eu vejo que todas as coisas foram cooperando, né? Eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando me conhecem, mas eu quero contar um pouquinho rápido aqui da minha história e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Vamos lá. Como eu fui criada pelos meus avós e com muito pouco recurso, o que a gente ouvia era: vocês precisam estudar, trabalhar, crescer e ser alguém na vida, né? E aí eu entrei nisso de cabeça, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem e eu tive a oportunidade de ir trabalhar numa multinacional com 17 anos. Então eu completei 18 anos já trabalhando numa empresa. E aí, Franklin, uma coisa que eu sempre busquei na minha vida foi fazer e dar o meu melhor em tudo. E aí eu entrei assim com muita vontade de aprender, de crescer. E o mundo corporativo, vocês sabem como é, requer muito de você. E ao mesmo tempo que você é muito preparado, você é muito treinado, você também é muito cobrado. E aí, quando eu estava com 22 anos, eu já tinha um cargo gerencial, era cristã e casei, para a glória de Deus, muito nova. E aí, logo em seguida, vieram os filhos, e aí veio aquele confronto de você ser a mulher idônea, a auxiliadora para o esposo, mas ao mesmo tempo o coração querendo ser o quê? Empreendedora, crescer, ganhar dinheiro, fazer nome, viajar, fazer cursos. E você sabe que no meio de tudo isso, eu não conseguia gozar de uma paz no meu coração. Eu fiz muito, consegui alcançar alguns, como eu posso dizer, alguns postos na empresa, reconhecimento, mas ao mesmo tempo eu tinha que voltar para casa, lidar com a frustração de minha família não estar andando tão bem. Os meus filhos, para a glória de Deus, foram criados na igreja, consagrados no altar, na verdade consagrados mesmo dentro do ventre, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí o que acontece? Durante os estudos na igreja, as escolas bíblicas dominicais, onde a gente vai sendo ensinado na palavra, eu saía sempre com um confronto. Mas eu precisava lidar com a segunda-feira.
E aí na segunda-feira eu era desafiada novamente a ser a empreendedora, a melhor funcionária, a bater e a superar as metas. E isso não conseguia casar. Eu não quero dizer com isso que você trabalhar, você ter várias atividades é impossível para a mulher cristã. Não. Mas Deus tem um chamado para cada um. Exatamente. E o que Deus colocou no meu coração sempre é que eu iria cuidar de outras mulheres, em todos os aspectos. E a nossa sociedade, ela está andando de mal a pior. As mulheres não sabem quem são. Eu falo assim de uma maneira geral, mas tem muitas mulheres sofrendo. E aí eu comecei a entender que o chamado de Deus para a minha vida não era largar tudo e me dedicar exclusivamente ao reino, ao trabalho, mas era ser luz, ser boca de Deus aonde eu estava inserida. E aí, ao buscar ao Senhor e deixar o Senhor ministrar o meu coração, eu comecei a ser transformada. Eu já conhecia o Senhor, eu já era convertida, eu já era membro de uma igreja evangélica há muitos anos, mas eu não tinha entendido que o Senhor nos chamou para fazer a diferença aonde Ele te colocou. E aí eu comecei a mudar a minha postura, e aí eu comecei a atrair pessoas para mim sem perceber, de maneira que eu era a conselheira. Quando a coisa dava errado, vai atrás de Marcine. Eu preciso ir em tal lugar, não, se você está com Marcine, pode ir, né? E isso foi o quê? Já foi o Senhor trabalhando e me direcionando para aquilo que Ele tinha e tem para a minha vida. Amém. Olha, eu te ouvindo aqui, eu percebo que Deus, na sua forma de trabalhar, as coisas nunca acontecem de uma vez, né, Marcine? Com certeza. Às vezes a gente começa a caminhada e a gente fica naquela expectativa, que hora que Deus vai me usar, que hora que vai acontecer. E tudo tem um tempo determinado. Na Bíblia foi assim com Moisés, com Davi, Abraão, né? Os caras passaram um tempo. Aí hoje a gente vê uma sociedade muito apressada, imediatista, né? E Deus tem sua forma de trabalhar. E aí eu vejo você falando isso e quem está nos ouvindo, quem sabe está passando por isso. Que hora que vai chegar o meu tempo, o meu momento? E a receita é perseverar, é estar no propósito, é buscar a Deus, é deixar Deus dirigir sua vida, né? Porque se você não depender de Deus, não acreditar que Deus tem um propósito para você, você vai se frustrar. E aí, esse exemplo da Marcine aqui é maravilhoso. Porque ela entendeu o seu momento. Ela já estava trabalhando, ela já era serva de Deus, ela já tinha experiência com Deus, mas ainda não tinha encontrado o propósito maior da sua vida, né, Marcine? Exatamente, Frank. E eu gosto de pensar e trazer até uma analogia para o nosso entendimento, que, por exemplo, quando você matricula uma criança na escola, você chega lá e a professora manda uns deveres que muitas vezes a gente parece que não vai fazer sentido. Faz um tracinho aqui, faz uma bolinha da acolá, e aquilo vai sendo colocado na vida da criança de uma maneira muito pedagógica e construtiva. E assim é Deus na nossa vida. Ele conhece a nossa estrutura. Então, Ele não vai nos dar uma tarefa, um fardo, além do que nós podemos carregar. E você citou aí grandes homens de Deus, e todos eles tiveram na Bíblia um processo, né, para passar até chegar ao ponto de poder executar aquilo que Deus havia projetado para eles. E aí, mais uma vez, eu não posso deixar de trazer um consolo aos nossos corações. Que em todo tempo Deus está agindo. Ele conhece a nossa estrutura e Ele vai nos conduzir. Amém. E mesmo quando erramos, quando falhamos, nós temos um Pai amoroso que vai de volta nos trazer para o caminho, nos colocar na direção. Como eu citei o exemplo da escola, para você ser aprovado, você precisa passar pelas provas. E aí você vai sendo aprovado. Se você não foi aprovado, você vai ter que fazer o quê? Repetir. Então, muitas vezes na minha vida, e eu vejo isso ainda na vida de muitas mulheres, é que às vezes ela está vivendo dentro de um ciclo até vicioso. Por quê? Acontece um problema, Deus dá a direção, a gente muitas vezes se recusa em ouvir a voz de Deus,
e Deus vai ter paciência, Ele vai nos tratar. Enquanto a gente não conseguir vencer, nós não vamos para a próxima etapa. Só que não é só a pré-escola, o ensino fundamental, o médio, a faculdade, né? Até Jesus voltar. Nós vamos estar sendo forjados, lapidados e aprendendo a viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, que maravilha, Marcília, essa experiência aí que você está dividindo com a gente. E eu quero fazer mais uma pergunta aqui. Em sua visão, o que mudou no chamado das mulheres da geração passada para a de hoje? Boa pergunta, né? Fala comigo. E graças a Deus que nós não estamos aqui ao vivo com muitas mulheres, porque senão eu correria o risco até de receber uma pedrada. Mas conforme eu falei no início, os tempos mudaram, né? O próprio Deus capacitou o homem, nós servimos a um Deus criador. E o Senhor deu a essência de criador para o homem é criativo. Então, com o passar dos anos, as gerações, o entendimento foi melhorando no que diz respeito à tecnologia, né? As condições de todos os aspectos da nossa vida. Aí nós podemos pensar na medicina, no transporte e tantas outras coisas. Mas o que nós não podemos deixar de ressaltar é que Deus e os princípios do Senhor não mudou, né? Então a gente fica buscando uma referência de como ser mulher nessa geração, enquanto a palavra de Deus, Frank, lá em Jeremias, nos chama para fazer o quê? Retornar às veredas antigas. Quando nós vamos lá para Romanos, no capítulo 12, o que a palavra nos convida? A não nos conformarmos com esse século, mas renovar a nossa mente. Como que se renova a mente? Através da palavra. Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, a mulher, ela entra em choque. Não é o nosso assunto, e eu não quero aqui levantar bandeira, mas o que a gente precisa entender é que a mulher, ela, diante de Deus, ela foi criada em imagem e semelhança de Deus, assim como o homem. Mas a mulher tem um papel e o homem tem um outro papel. Então, quando você consegue ter esse entendimento, a mulher, ela vai viver o quê? Em paz e plena, sabendo da importância dela e não precisando necessariamente competir com o homem. E sim ser o quê? Uma auxiliadora idônea. Então, ela entende o seu valor em Deus e com essa convicção, com essa segurança, ela vivencia tudo que está à sua volta, mas sem se perder no processo. Hoje, o que nós temos visto são mulheres extremamente competentes, estudadas, com muitos cargos e muitas vezes frustradas na sua essência. Por quê? Porque quando você não está vivendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você pode até ter um sucesso, pode ter muito dinheiro, muito recurso, mas sempre vai existir um vazio existencial. Ô Marcinho, dentro desse assunto que a gente está abordando agora, você percebe assim, que a mulher ela sempre desejou os direitos iguais, né? Sim. E isso é interessante, ter direito sim de salários iguais, né? Poder fazer faculdade, fazer qualquer coisa, qualquer profissão. Porém, dentro do relacionamento, casal, hoje há uma competitividade. A gente percebe isso. A mulher, ela quer tomar o lugar, muitas delas querem tomar o lugar do homem. E isso está trazendo um choque. E está sendo maléfico para o relacionamento. O que você diria para essa mulher? Qual que deveria ser o comportamento dessa mulher? Quem sabe que ganha mais que o marido, que tem uma vida melhor, um carro melhor, etc. Está acima do marido. O que a mulher, como tem que ser o comportamento dela, mesmo tendo essa superioridade financeira, quem sabe até intelectual do seu marido? Então, Franklin, é bem desafiadora nessa sua pergunta e é um tema que realmente ele nos desafia a pensar e entender
qual que é o propósito da mulher, o que ela quer para a sua vida. Existe uma frase que a gente gosta muito de usar, que eu prefiro ter paz do que ter razão, né? E aí vamos tentar trazer isso para a sua pergunta e para um cenário de mulher cristã. Não existe nada que impeça a mulher de crescer. Olha para você ver, eu amo Provérbios capítulo 31, quando o escritor ele relata sobre a mulher virtuosa. Nós não temos esse tempo aqui, mas eu gostaria de citar algumas características daquela mulher. Lá fala que ela acordava cedo e dava ordem à sua casa. Então, ela tinha servas. Ela era a dona da casa, mas você não precisa necessariamente ser dona de casa. Faz diferença. Eu tenho uma casa que eu sei o que acontece, eu coordeno e eu tenho pessoas que me ajudam. Mas que não pode é substituir o papel. Hoje nós vemos mulheres que não são mais donas de casa. Filhos que chamam a babá de mãe, que não tem afinidade mais com a mãe não conhece os filhos. Por quê? Porque decidiram se dedicar integralmente ao seu trabalho. Por querer dinheiro, por querer fama, enfim. Um propósito pessoal. Um propósito pessoal que passa em cima de muitas coisas. Só que sem esquecer de que a decisão foi dela. De casar, de ter filhos. Então, a responsabilidade também continua sobre a vida da mulher. Mas essa mulher ela não é só dona de casa. Ela fala que ela negocia, que ela compra uma vinha, né, que ela coloca um preço, que ela sabe negociar. Então, eu vejo que para o Senhor não existe dificuldade em você trabalhar, em você ter renda. E lá fala que o seu ganho é bom. Mas, ao mesmo tempo, Franklin, essa mulher de Provérbios 31... ela é citada como uma mulher que o marido é respeitado entre os anciãos da terra. O que acontece? Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, ela pode fazer tudo e não requerer para si a glória. Ela entende que ser auxiliadora é jogar o seu marido para um lugar que ele vai brilhar e não precisa necessariamente humilhar ou desmerecer seu marido por ter um conhecimento intelectual, por ter tido a oportunidade de estudar. E quando o casal, ele é um casal cristão, alinhado com os projetos de Deus, ele vai apoiá-la e ela vai apoiar. O problema é que hoje nós vivemos, hoje não, sempre foi assim, né? A nossa natureza caída gera no casal essa competição. E isso acaba sendo muito terrível para todo o ambiente familiar e para a sociedade. Porque se uma família ela é desestruturada, automaticamente você tem sociedade desestruturada, né? Então, quando a mulher ela entende o que Deus a chamou para fazer, ela vai fazer com maestria, com o apoio do marido, né? E aí tem uma outra área que talvez a gente possa depois ter um outro bate-papo a respeito, que é a questão da finança, né? Quantos casamentos são destruídos, quantos relacionamentos por conta do financeiro? Muito. A renda, ela não é da mulher, ela não é do homem. A renda agora, ela se torna do casal. Então, que diferença faz se a mulher vai ganhar mais ou se o homem vai ganhar menos? Não fará diferença, é dos dois, exatamente. Então, quando há esse entendimento, né, é possível sim você ser bem-sucedida. Você vai combinar com seu esposo como vai ser a questão. Muitas vezes o esposo precisa render a esposa na ausência dela. Mas o que é a prioridade? É os filhos, a família ou é o trabalho? É a família. É a família, né? Porque não adianta ganhar dinheiro, né, Marcinho? E você vê sua família destruída. E quantas pessoas que nós temos e conhecemos e vemos biografias que chegam a um ponto da vida que tem tudo e ao mesmo tempo se considera pobre porque não tem nada, não tem uma família, né? E de contrapartida, pessoas simples, humildes, mas que priorizaram a família, são felizes, realizados. É isso aí. Certa feita eu ouvi um pastor falando e eu achei fantástico. Ele falou que quando a família existe amor, existe união, ela pode morar debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto. Mas não adianta você ter tudo e estar num palácio e não ter relacionamento. É verdade. Gente, isso é tremendo, maravilhoso, Marcinho. Que bom esse bate-papo com você, mas chegou a hora do jabá.
Chegou a hora de falar dos nossos patrocinadores. E aqui tá a caneca, essa caneca de respeito, hein? Socorro Raíssa Car, nossa patrocinadora que está aqui com a gente, está aqui forte. Se não fosse, né, o Socorro Raíssa Car aqui, o podcast não estava funcionando. Queremos agradecer a pessoa do Bom Júlio, do Gustavo, né? Esse patrocínio maravilhoso. Se seu carro deu problema, seu carro está viajando, o carro parou, não funciona mais, batida, qualquer coisa, é só ligar para a Raíssa Car. Você vai ser bem atendido. Eles vão atender você imediatamente. Muito obrigado, meus irmãos, pelo patrocínio. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos seguir, Marcine, porque o papo tá bom. E você não esquece de compartilhar, de ativar o sininho aí, por favor. Convide o seu vizinho, sua família, o irmão da outra denominação, de outra igreja, para vir com a gente. Você que está nos Estados Unidos, no Japão, você está na China, você está lá do outro lado do mundo. Ei, um forte abraço para você. Segunda Cast, toda segunda-feira aqui com você, ok? Então, vamos lá. Mais uma pergunta aqui para nossa convidada especial. Vamos lá. Nós vamos agora para o segundo bloco. Segundo bloco? Não, terceiro bloco. Qual o papel da comunidade, especialmente de outras mulheres, no fortalecimento do chamado? Ai, Franklin, nossa, cada pergunta assim me deixa mais feliz, emocionada. Porque o que acontece? A própria palavra de Deus, o Senhor nos deixou a orientação que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais novas. Então, uma comunidade cristã bem estabelecida, firmada na fé, ela vai ter esse entendimento. E sempre você é chamado para abençoar. E em todos os níveis, em todas as faixas etárias, você já pode começar a fazer isso. A gente vê aqui na nossa comunidade adolescentes ajudando as crianças, as jovens ajudando as adolescentes, as mulheres casadas ajudando as recém-casadas. Então isso tem um papel fundamental. Por quê? Eu me lembro que quando eu casei, já falei que eu casei com 22 anos, né? Então a gente tem aquela expectativa de encontrei o príncipe encantado, vou viver um conto de fadas. E aí, no meu primeiro ano de casamento, misericórdia, tava tudo dando errado. Não tinha um dia que eu não pensava em colocar minhas trouxas na bolsa e sumir dali. Porém, existe um estereótipo. Eu não podia, eu era cristã, eu trabalhava na igreja, então existia assim, as pessoas olhavam e falavam, não, aquela ali tem um casamento perfeito. E na verdade eu estava sofrendo muito e sem poder me expor. Mas Deus, na sua infinita graça, levanta mulheres sábias, mulheres de Deus, que conhece e lê nas entrelinhas, no nosso olhar. E que já passou. E que já passou por isso e que te pega e te carrega e faz discipulado e orienta e ora com você, né? Sim. Então, esse papel, ele é fundamental, né? E muitas vezes nós estamos abrindo mão disso. Recentemente eu assisti com meu filho, eu acredito que muitas pessoas assistiram, o filme A Forja. Já assisti. Ali naquele caso é um adolescente, um rapaz que está sendo ministrado e trabalhado pela vida de outros homens. Meu Deus, que ensinamento fantástico, Frank. Quem não assistiu, né, Marcinho? Recomendo. Assista, tá? Então, Recomendo também. A mesma coisa precisa acontecer na vida das mulheres. Mulheres mais velhas que já passaram por tudo, chegar junto com as mais novas e ajudá-las a vencer essa fase. Todas as fases da nossa vida vai nos trazer desafios, mas quem já passou consegue te ajudar, né? Então eu acho que esse papel ele é essencial. E aí, Franklin, nós estamos falando sobre chamado. Deus tem nos chamado para fazer esse papel na nossa comunidade, na nossa igreja, com liderança de mulheres, mulheres ensinando mulheres na escola dominical. E além disso, o ano passado eu comecei a gravar
diariamente nas minhas redes sociais a leitura do livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e Provérbios fala sobre sabedoria. E eu queria, de alguma forma, ajudar as mulheres a adquirir essa sabedoria que só vem de Deus. E depois que terminou a leitura do livro de Provérbios, eu falei assim, e agora? Eu vou fazer o quê? E aí, o ano passado, no mês de novembro, a gente estava num congresso de mulheres, numa região de Valadares chamado Pontal, e lá eu tive acesso a um material, que é um livro devocional chamado Mães Orando, Deus Agindo. E aí eu comecei a gravar diariamente essas devocionais. Então hoje nós gravamos o dia 118, todos os dias de manhã. E é um desafio, né? Você levantar, se organizar ali, ligar um celular, fazer um vídeo, gravar esse devocional, orar, abençoar a vida de outras mulheres, de outras mães. Mas assim, eu me sinto realizada. E quando isso começou, eu falei, meu Deus do céu, eu sou louca. Como é que você faz um compromisso para 365 dias? E foi interessante porque eu sempre coloco assim, dia 1 de 365, aquilo me foi me dando um desespero. Mas hoje eu vejo que nós já estamos quase com 1/3 do projeto concluído. E aí, o que acontece? Na rua eu saio, e aí às vezes alguém fala para mim assim, eu tenho acompanhado as suas orações lá. Eu fico surpresa. Porque às vezes, igual você falou, você que está aí no Japão e tal, a gente não tem noção de onde isso está chegando. E esses dias uma me ligou e falou assim, Marcine, hoje eu estava tão desesperada, mas aquela palavra sua, palavra minha o quê? Palavra de Deus, onde um homem de Deus, usado por Deus para escrever devocionais direcionadas, mas o Espírito Santo tem o poder de fazer isso, de completar aquilo que nós não podemos fazer. Então eu queria deixar aqui um incentivo para você, mulher cristã. Não abra mão daquilo que Deus tem te chamado para fazer. Às vezes você fala assim, mas é tão pouco, eu não sei. O que você tem é o que você precisa servir. A Bíblia fala de histórias maravilhosas que nos ensinam. E quando Elias chega diante da viúva e fala assim, o que você tem? Ela fala, eu não tenho nada, a não ser um bocado de farinha, um pouquinho de azeite. E na mão do profeta virou o quê? Pão para sustentar ele e a família dela enquanto a seca perdurou. Então não despreze o que Deus te deu. Pode parecer pouco para você, mas nas mãos do Senhor a gente não tem noção quanto que vai abençoar. Glória a Deus, maravilha. Que Deus poderoso, hein? Minha irmã Marcinho, eu quero perguntar a você, teve algum momento na sua vida, seu chamado assim, que chegou a turbulência? Porque a nossa vida não é feita só de maré mansa, né? Tem momento na vida que as ondas ficam gigantes, a gente para no deserto, escassez, tribulação, e no meio disso, teve algum momento que você pensou em desistir do seu chamado? Várias vezes. E é bom a gente falar sobre isso, porque hoje, sobretudo, né, com as redes sociais, a gente só mostra aquilo que você quer. Então todo mundo pensa que a vida ela é perfeita. Hoje, né, com a rede social, o cara lá tira fotinha rindo com a mulher, mas ninguém vê os bastidores. Exatamente. O tumulto. Então, assim, Franklin, vieram muitos momentos desafiadores. Mas quando você tem uma palavra de Deus ao seu coração, isso se torna rema na sua vida. E aí quando você pensa em desistir, você lembra de onde Deus te tirou. E aonde o Senhor te colocou. Eu falei aqui no início que eu vim de uma família disfuncional, né, com muito pouco recurso. E quando eu falo muito pouco, Franklin, é de ter dias de não ter o que comer, de fazer uma engrossadinha ali de farinha e dividir para os meninos. É porque quem está chegando hoje, né, Marcinho, não faz ideia do que a geração nossa lá para trás passou. Exatamente. Não era fácil, não era. E assim, cada pessoa ela tem uma experiência com Deus. E uma coisa que isso aí não é nada, não tem nada a ver comigo, é que o Senhor sempre colocou em meu coração uma gratidão. Então, quando você tem gratidão por aquilo que o Senhor faz, a tribulação vem, a vontade de desistir vem, mas a Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, né? Então, assim, eu vivo cada dia
olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Né? Então, vem lutas, vem tribulações, criança adoece, problema no casamento, problema financeiro, desafios no trabalho, tudo isso nós passamos. Mas quando você está com os seus pés firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, você vai balançar, mas a base ela é firme. E uma coisa, sabe, Franklin, que assim, eu não posso deixar de falar e honrar a vida dos pastores, dos homens de Deus que o Senhor sempre colocou na minha vida. E eu tomei uma decisão, quando eu comecei a servir ao Senhor, que é estar próximo dos meus líderes, de buscar ajuda. A Bíblia nos fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. E muitas vezes nós não queremos expor o que está passando, porque atrás de tudo aquilo tem muitas coisas que são as nossas falhas. E nós nos envergonhamos delas. E você não quer se expor. Mas eu louvo a Deus pela vida desses homens que soube me conduzir, me orientar em momentos de lutas, de tribulação. Pastor Tasso que o diga, né? Quantas vezes eu já liguei para ele e falei, pastor, eu preciso falar com você. E parece que eu mirava, assim, dia de férias, dia que ele estava viajando. Aí ele falava assim, ó, no momento eu estou viajando, mas se puder falar por telefone eu posso te atender. E eu despencava. E ele, muito bom ouvinte, aí eu ouvi, e eu falava. De repente, ele abria a boca e me desmontava, né? Mas assim, um homem de Deus que trouxe para mim, né? Uma orientação, uma direção. Então, momentos difíceis vão acontecer. A Bíblia, o Senhor fala que nós no mundo passaríamos por aflições. Bom seria se fosse só um mar de rosas. Eu acho que nem seria bom, sabe? Deus nos conhece. Nós não temos condições de administrar. A luta, a tribulação, ela vem para nos aproximar mais de Deus, né? Quando você está com a vida tudo muito boa, a tendência é você se achar autossuficiente. Exatamente. Né? Mas quando vem a luta, aí você lembra de quem você é, você se arrepende, vai para o pó, e aí você vê o Senhor indo lá e te tirando, te trazendo para um lugar plano, de bênção, e aí você consegue dar a glória a Deus, porque você entende que não tem nada a ver com você. Gente, eu não sei você, mas o que Deus já falou aqui é muito poderoso. E eu quero rogar a Deus que essa palavra esteja entrando no seu coração, na sua família, no seu pai, mãe, filho. Que a nossa intenção aqui, Marcina, é isso. É levar uma palavra de vida, uma experiência para as pessoas. E você hoje está sendo esse canal de Deus para nos abençoar. E nós louvamos a Deus, porque eu estou amando tá batendo esse papo com você, tá compartilhando essa experiência de Deus para a vida do nosso ouvinte. Mas não terminou não, tá? Nós queremos mais. Eu quero saber como você equilibra ministério, família, trabalho, sem perder essa essência aí do chamado de Deus para sua vida. Como é que funciona isso, parceiro? Então, não é muito fácil não, né, Frank? Conforme eu falei no início, hoje nós queremos levar aquela ideia de Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha ela não existe, só na TV. E quando você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vamos ser francos, você vai sempre negligenciar alguma coisa. Quando eu era pequena e a gente recebia aqueles circos grandes, hoje em dia nem tem muito isso, né? E aí sempre tinha aquele mágico, não sei como é que é o nome que dá, que ficava ali equilibrando os pratinhos. Vocês já viram essa cena? Vários pratinhos rodando ali. Então a mulher que ela quer fazer tudo, ela fica ali tentando equilibrar aquele monte de pratinhos, mas é impossível. Então em algum momento, um ou outro pratinho vai cair. Então, com o passar dos anos, com a experiência, com o sofrimento de tanto tomar no lombo, né, vai calejando, vai fortalecendo, eu consegui aprender algumas coisas, que hoje eu tento colocar em prática na minha vida, que vai cair pratinhos, mas vai cair um pratinho que eu vou permitir cair. Então, nós precisamos listar o que é prioridade. E é tão simples quando você faz isso, por quê? Você primeiro prioriza a sua vida com Deus. E nós não estamos falando de igreja. Nós estamos falando de vida devocional. Dia a dia. Você e Deus, né? Segundo, a sua família.
Terceiro, o seu trabalho remunerado. Quarto, a igreja, o trabalho ministerial. Então, quando você segue essa sequência, sempre você perceber algo errado, você volta porque é mais importante. O que é mais importante? Buscar o Senhor. E aos pés do Senhor, Ele vai te direcionar no que fazer. Então, assim, durante a minha vida, agora vamos para o prático. Eu sempre acordei muito cedo, 5 horas da manhã, para ter tempo de fazer devocional, organizar a casa, liberar os meninos para ir para a escola. Os meninos saíam para ir para a escola, aí eu precisava começar a me organizar, arrumar, maquiar, para estar 8 horas no trabalho impecável. Aí eu já deixava o almoço da semana organizado, o que ia fazer. Eu já peguei marmita, eu já fiz comida muito boa, mas já fiz comida muito ruim. Então, assim, foi o passar do tempo que foi nos mostrando, nos moldando o que ia funcionar para a minha família. Várias experiências. Né? Várias. Durante muito tempo eu precisei ter comigo algum auxiliar em casa que me ajudava com os meninos, né? E assim, Deus foi tão gracioso, Deus é gracioso, que levantou mulheres de Deus. Eu achava tão bonitinho, eu tinha uma menina que cuidava dos meninos, que na hora de ir para a escola ela falava assim, vem cá, vamos orar. Coisa que nem eu conseguia fazer naquela época. Então, assim, a providência de Deus, ela vai em todas as etapas da nossa vida. Só que hoje, Franklin, eu entendo que existem momentos que você precisa dar um passo atrás, né? A Bíblia fala que existe um tempo determinado para tudo. Então, se eu pudesse aconselhar as mulheres, sobretudo as jovens que estão entrando aí no mundo de trabalho, estudando, almejando casar, constituindo família, que você entenda o que é prioridade, né? E não existe nada de errado em algum momento você recuar. Que é o pratinho cair. Que é deixar um pratinho cair, né? E, olha, eu não tenho vergonha de expor a minha idade, né? Eu tenho 44 anos. Para mim, a vida está só começando. Tem tantas coisas que nós podemos fazer, empreender, cuidar de mulheres, trabalhar. Então, a vida, existe um tempo precioso, um tempo formoso para cada coisa. É verdade. Então, você precisa entender isso. E se você entender dessa maneira, você vai conseguir equilibrar e não surtar, que eu acho que é os desafios dos dias atuais. Tem muita gente surtando. Tem né? muita gente surtando. Porque não está querendo soltar nenhum pratinho. Nenhum pratinho. E cada vez mais recorrendo à medicação, à terapia. Não estou aqui para dizer que não existem casos específicos que é necessário, mas muitas vezes se torna o amuleto da pessoa. Por quê? Só que ela está buscando no lugar errado. Enquanto ela deveria estar buscando na fonte que é o Senhor Jesus, porque Deus vai dar sabedoria para você agir em cada situação da sua vida. É verdade. E aí, pegou a senha? Pois bem, tem mais senha para você, hein? Vamos lá. Marcinho, que bom ter você aqui com a gente. Queremos, desde já, tá convidando para uma próxima aí, porque tem muita coisa aí para o nosso ouvinte aprender com você. Muita experiência de vida que Deus tem te dado e nós queremos continuar compartilhando essas experiências com o nosso público. Mas eu ainda quero perguntar para você, qual a passagem bíblica que mais marcou sua vida nesse seu chamado? São duas, na verdade. A primeira, Salmo 121, quando o salmista fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí ele continua falando que ele não permitirá que os seus pés vacilem, porque é certo que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Franklin, quando nós temos essa convicção na nossa vida, o mundo pode estar desmoronando à sua volta. Mas você sabe que você tem um Deus que não vai te abandonar, que não deixa de te olhar. Ele pode até permitir que você passe por situações, porque a tribulação, a luta na nossa vida, ela é pedagógica, né? E às vezes existem muitas coisas na nossa vida que são laços do inimigo, mas a grande maioria que nos causa sofrimento são embaraços que nós mesmos buscamos e procuramos, né? Então, muitas coisas que nós passamos, nós precisamos passar por elas. Mas quando você tem essa convicção que seus olhos estão no Senhor e que Ele não vai te abandonar, você consegue vencer. Mas assim, você falou uma coisa interessante. A maioria das vezes nós construímos todo
toda a bagunça da nossa vida. E tem pessoas, Marcinho, eu observo, tem pessoas que gostam de colocar a culpa de tudo no diabo. Eu costumo dizer que essas pessoas, elas não têm nem a coragem de assumir seu erro. E isso é um fator prejudicial, porque a pessoa que não reconhece seu erro, ela jamais vai sair do seu erro. É muito fácil eu derrubar essa xícara e pôr a culpa em você. Mas não foi você, foi eu que derrubei a xícara. E Deus só opera na nossa vida quando nós, de fato, assumimos que nós estamos errados. Não é verdade? O que você acha? Você acha que uma pessoa que nunca assume que ele foi culpado do fracasso da sua vida, de ter tomado decisões erradas, mesmo Deus mostrando, mesmo Deus falando pela palavra, e ele vai lá e faz o contrário, aí quebra a cara. Ah, não, foi o diabo. Você acha que foi realmente o diabo, assim? Então, Franklin, tem um texto que eu li e foi nomeado que é de Billy Graham, não tenho certeza. Mas ele fala da história de dois vizinhos de fazenda, e aí um vizinho solta o cavalo, o diabo solta o cavalo, e aí o vizinho vai e briga e mata o outro e vira aquela confusão, e aí depois, no final de tudo, eles queriam colocar a culpa no diabo. E aí, resumindo a história, o diabo fala, eu só soltei o cavalo. Então é mais ou menos isso, nós precisamos exercitar o fruto do Espírito na nossa vida. E, para mim, talvez o mais desafiador dele seja o domínio próprio. Né? Então, nós precisamos entender que as nossas ações, elas trazem consequências. Né? Deus, ele perdoa, com certeza. Mas o estrago. Mas as consequências do nosso pecado, nós vamos ter que lidar com ela. Né? E aí, você falando sobre os textos bíblicos, né? Além desse, tem outro texto que também é a minha base, que quando Pedro é desafiado pelo Senhor Jesus, juntamente com os discípulos, né, que Jesus fala, mas todo mundo foi e vocês não querem ir também? E aí Pedro responde, para que iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, tudo na nossa vida pode dar errado, pode acabar, mas eu só tenho o Senhor, e o Senhor tem palavras de vida eterna, e isso eu não negocio. Bênção demais, hein? Que bênção! Rapaz, eu tô aqui maravilhado com esse momento que a gente está passando aqui, viu? Marcinho, fala pra mim aqui uma coisa. Qual o nome dos filhotes e do maridão? Lá em casa todo mundo é João, né? Meu esposo é João, meu pai era João, e meus filhos são João Vitor, João Pedro, e a Rapinha do Tacho, um presente de Deus para minha vida, é Júlia. Deus sabia que eu queria muito ter uma menina, e aí ele me deu por último, né? Ela hoje tem 10 anos, mas são esses três as minhas bênçãos. Que bênção. Eu conheço a família da Marcinha, é uma família linda, abençoada, os meninos fantásticos. E lá em casa também não foi diferente, não, Marcinha. Eu coloquei Frank de todo mundo ali. Lá em casa todo mundo é Frank. Pois bem, nós estamos chegando, Marcinho, ao final desse nosso bate-papo. E eu louvo a Deus por ter separado esse dia para a gente bater esse papo. Tava nervosa, gente. A pessoa, Marcinho, nervosa. E aí chegou aqui e olha, Deus usou essa mulher de forma poderosa. E Segunda Cast agradece você por esse momento. E eu quero deixar as suas considerações para o nosso público que está nos assistindo nesse momento. A palavra é com você, as suas considerações. Então, Franklin, eu de fato louvo a Deus por esse privilégio. Eu confesso que eu ficaria aqui horas falando a respeito desse assunto, porque é algo que realmente traz uma alegria ao meu coração, por entender que existem pontos positivos, mas muito mais negativos. E foram essas lutas, essas dificuldades que nós passamos que nos permitiu chegar até aqui. E o que eu consigo entender é que cada uma dessas situações foi com o propósito de hoje eu poder ajudar outras mulheres, né? E aí eu queria aproveitar a oportunidade para convidar aqueles que nos ouvem. Hoje eu abri um perfil no Instagram
E é Marcine.Apolinário. Pode pesquisar lá, meu nome é bem diferente, não vai achar muita gente não. E nós estamos ali mandando diariamente, semanalmente, palavras, instruções, fazendo lives para poder ajudar essas mulheres. Ou seja, nós estamos ampliando a tenda, saindo do nosso ambiente aqui de comunhão, de igreja, que é muito bom, mas também podendo abençoar outras pessoas. Então, se você ainda não segue, eu deixo aí o convite, né, para que você possa nos acompanhar. E eu espero que realmente essas palavras possam ter servido para abençoar e edificar a vida de muitas pessoas, sobretudo das mulheres. Amém. Não tenho dúvida que as mulheres que estão assistindo aí estão sendo ricamente abençoadas. Já estou com saudade já desse podcast, que foi maravilhoso, tá vendo? Como é que foi tranquilo? Passou rápido, Passou rápido, né? E a gente quer deixar essa lembrança com você. Obrigada. Essa é a melhor Marcela parte. Costa Crochê. Ai, que delícia. Marcela Costa Crochê. Eu vou abrir aqui rapidinho para poder mostrar. Mostra aí. Com certeza. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Eu amo coisas feitas à mão. Obrigada, viu, Franklin? Amém. Olha, que Deus continue usando você. Olha, gente, que coisa Olha aí, maravilhosa. Amei. Marcela Costa Crochê, hein, gente? Segue aí a Marcela Costa Crochê lá no Instagram, tá? Toda a produção da Marcela tá lá, você acompanha, aí você entra em contato com ela, tá bom? Um forte abraço, Marcela Costa, Deus abençoe. Marcinho, obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, tá? De forma poderosa. E nós queremos agradecer todos os nossos irmãos que estão aqui por trás das câmeras, né, operando. Que Deus abençoe todos vocês, essa equipe maravilhosa, né, que está aqui hoje. Nosso pastorzão Vinícius, Gustavo, Rafael, Gabriel e Lani e Beli, Isabel. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo Segunda Cast. Fique com Deus. Essa era a segunda igreja em 2013. Muitos desafios pela frente, poucos recursos e não muitas pessoas envolvidas. Começamos a clamar a Deus por milagres, pois coisas básicas precisavam serem feitas e eles começaram a acontecer. Pela fé, começamos algumas melhorias no templo e em nenhum dia faltou provisão. Estendemos a reforma com a expectativa de conseguirmos uma pequena ampliação, uma vez que o imóvel já não estava mais comportando o número de seus membros. Não muito tempo depois, nos vimos desafiados a criar mais um culto aos domingos a fim de atender a demanda da igreja, pois já contávamos com um número de mais de 300 membros. E assim seguimos por quase 3 anos. Mas antes mesmo de concluirmos completamente a reforma, nos vimos novamente desafiados a alugar um local ainda maior para reunir toda a igreja novamente. E assim aconteceu. Deus abriu uma grande porta pela qual passamos, deixando o conforto de um ambiente climatizado, uma estrutura toda nova, viemos inteiros e totalmente para esse novo lugar. 1.200 metros quadrados, sem conforto, sem salas, banheiros limitados, totalmente rústico, mas com o que precisávamos: espaço. Uma igreja que não olhou para trás e avançou. Mas grande não era somente o espaço, mas também a crise mundial que se instalou naquele ano. No primeiro mês de aluguel, nos vimos obrigados a fechar a igreja. Desafio? Sim, mas providência. Assim que as reuniões começaram a serem liberadas em nosso município, com os devidos cuidados, o local amplo nos proporcionava a possibilidade de reunião, observando os protocolos. A igreja não parou de crescer e, com o passar do tempo, nos deparamos com mais um desafio, com mais uma questão: investir em um imóvel alugado, como banheiros, salas adequadas, ou clamar a Deus por um milagre onde coubesse os nossos sonhos. Resolvemos clamar a Deus e Deus, mais uma vez, ouviu a oração do seu povo. Como a segunda igreja não para, não recua, apresentamos a vocês o nosso próximo desafio.
Um imóvel com quase 1.700 metros quadrados, fechado há mais de 13 anos. No passado funcionava um frigorífico, lugar de coisas mortas e de muitos sonhos enterrados. E que se tornará muito em breve em um lugar de vida, de sonhos refeitos e de transformação. Somos uma igreja relevante e envolvida em nossa comunidade e podendo, a partir de agora, ampliar ainda mais essa assistência. Porém, não há propósito algum de fazermos essa grande obra sozinhos. E estendemos a você essa oportunidade de participar conosco dessa linda obra. Será que o dono desta obra poderá contar com você? Pequenas sementes, grandes árvores.